eu queria já falar pra vocês relevarem a cara e a voz, porque faltam 9 dias pro meu embarque. Eu tô super ansiosa, super cansada. Fiquei doente, não tô dormindo direito, então assim, essas olheiras lindas e essa voz maravilhosa são resultado disso. Eu tinha prometido que eu ia contar um pouco de como foi a minha experiência com o visto, e é isso que eu queria fazer hoje. Eu ia tentar fazer um vlog lá direitinho, bonitinho, quando eu tava lá no Rio, mas não deu certo, eu não consegui. Era muita correria e eu também aproveitei e estendi uns dias porque eu tenho um primo que mora lá, fiquei na casa dele. E aí eu aproveitei pra curtir a praia uns dias, eu não tava com muito acesso a celular, internet e tal. Mas eu sou de Belo Horizonte, e então não tem consulado na minha cidade. O que eu posso, a gente tem um CASV aqui, então o que eu posso fazer é fazer a primeira etapa do visto aqui no CASV de Belo Horizonte e depois fazer o consulado em outra cidade. Quando você faz o CASV aqui, a etapa do CASV aqui em BH, você automaticamente você tem que ir pro Rio. Se você faz CASV aqui, consulado é no Rio. Pelo menos era assim. Dessa vez eu não sei se foi assim, porque eu já escolhi direto o Rio. Quando eu fiz meu outro intercâmbio da outra vez, você podia escolher São Paulo, Brasília, Recife, só que você teria que fazer todas as etapas nesse lugar também. Eu fiz meu CASV foi no dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira. Estava marcada às 3 da tarde. Eu cheguei lá umas 2h40, mais ou menos. Eu entrei, né? Você tem que. No caso, você pode entrar com celular, com bolsa e tudo mais, só que tem que estar desligado. A moça confere na entrada, daí você passa por um detector de metais. Não tinha ninguém, tava super vazio, então já fui direto pro balcão de atendimento. Aí ele me pediu os documentos, ele pediu 10, 160 o passaporte. E aí ele me falou a lista de documentos que teria que levar obrigatoriamente pro consulado. Ele me perguntou qual era o meu tipo de visto, eu expliquei que era o J1, aí ele falou, então você tem que levar, tá. Eu tava com a minha pasta, eu sabia que eu não ia precisar disso no caso, mas eu tava com a minha pasta com todos os documentos. E eu aproveitei e pedi pra ele conferir. Então a gente foi conferindo um por um os documentos. Eu separei o que seria obrigatório do que era documento adicional ali na hora mesmo. Coloquei num saquinho os documentos que eram obrigatórios, que ele me disse que eram obrigatórios. Porque assim ficava mais fácil lá no consulado. Eu já tinha separado quais eram os documentos que realmente ia precisar. Aí a hora que ele conferiu pra mim e falou, pode ir pra cabine que a moça ali vai te indicar. Então eu já fui direto pra cabine de atendimento. No caso foi, gente, eu não fiquei 5 minutos lá dentro, foi muito rápido. Eu gastei mais tempo pra ir da minha casa até no CASV e voltar do que ficar, porque eu fui de ônibus e peguei o metrô até lá, o metrô de BH para lá pertinho, pra quem quiser ir, é bem tranquilo de metrô. E aí eu demorei muito mais pra chegar do que no CASV mesmo. A minha dica em relação ao CASV é vá arrumadinha, porque é lá que você vai tirar a foto que vai sair no seu visto. E a primeira vez que eu tirei visto nos Estados Unidos, que eu tirei meu visto de turista, eu não sabia disso. Eu achava que a foto você tirava no consulado. E eu fui no CASV ridícula. Tipo, saí do trabalho toda amarrotada, com uma roupa muito feia, nada a ver, e fui. Outra coisa, não é legal blusa assim de ombro de fora, igual essa que eu tô. O ideal é que você esteja com uma camiseta que cubra os ombros. Dessa primeira vez que eu fui no caso, eu tava de blusa de alcinha e aí o rapaz falou que não poderia. A minha sorte é que eu tinha uma blusa de frio e botei a blusa de frio e tampou. Mas aí, assim, a foto não vai ficar boa e não vai ficar bonita. De ninguém fica boa nem bonita. A não ser que você seja super, hiper, mega power fotogênico. É uma foto bem feia. O seu cabelo tem que estar assim, fora do rosto. Então, se você tem franjinha, eles pedem pra prender. Geralmente pede pra pôr atrás da orelha. O rapaz que tirou a minha foto não pediu pra pôr atrás da orelha, mas eu joguei a minha franja pra trás. Que agora ela tá presa, mas eu tenho franja. Aí eu joguei a franja pra trás. E, bom, é isso. Aí ele faz umas perguntas, confere seu passaporte e ele cola um código de barra que é relativo ao seu atendimento no seu passaporte. E é isso, acabou o caso. Acabou, é só isso. Ah, mentira. Ele tira as digitais também. Tem uma máquina que pega todas as suas digitais. Beleza. Aí
A minha entrevista no consulado foi dia 3 de março, então foi na terça-feira. Porque como era no Rio, eu fui na outra semana. E também no final de semana foi a minha formatura e tudo mais. Então eu viajei na segunda pro Rio, eu não quis chegar no mesmo dia. E minha entrevista foi no dia 3, na terça-feira, era às 10h45 da manhã, tava marcada às 10h45. Eu fui um pouco mais cedo, eu sei que o ideal é você chegar assim cerca de 1 hora mais cedo. Se o consulado estiver muito cheio, eles não vão te deixar entrar 1 hora mais cedo, mas se estiver vazio, eles já vão organizando para entrar. Eu cheguei umas 10 horas no consulado do Rio. Eu fui de ônibus mesmo, eu tava na casa desse meu primo e fui pra lá de ônibus mesmo, né? Aí eu cheguei, a moça na entrada, ela não pediu o DS 160 de novo, ela pediu o DS 2019, o comprovante da SEVES e meu passaporte. Ponto final. Eu deixei no consulado, gente, não pode entrar com nada eletrônico, nem chave de alarme de carro, tá? Não pode, nada, nada, nada. Ficam uns rapazes ali, pelo menos no Rio, em volta do consulado, ficam uns rapazes fazendo serviço de guarda-volumes. Eles te oferecem um saquinho, não sei o que, você paga acho que R$ 15 ou alguma coisa assim. Mas eu não fiz isso porque como eu tava com o meu primo, eu deixei minhas coisas com ele, deixei meu celular com ele e entrei só com a bolsa. Com bolsa pode entrar, só que eles pedem, de preferência, não aquelas bolsas cheias de quinquilharia, porque você vai passar por um raio-x. A máquina passa, a sua bolsa passa no raio-x, você passa no detector de metais. Então, se você tiver muita coisa, pode gerar um desconforto ou alguma situação ali. Eu levei na minha bolsa mesmo só minha carteira, uma caneta e a minha pasta de documentos. Ponto, mais nada. Aí a gente entra, passou pelo detector de metais, você vai para um balcão de atendimento também, ela recolhe seu passaporte e fala, senta ali e vai ser chamado pelo nome. Eles organizam os bancos já meio que uma fila, é uma ordem de chegada. Então, conforme as pessoas vão se levantando para ir para a entrevista, a gente vai andando no banquinho também. São uns bancos compridões, assim, lá no Rio. Aí, beleza. Ela vai te devolver seu passaporte depois de um tempo e aí eles vão chamar pra ir pra entrevista. Primeiro você entra num corredor, assim, que eles vão conferir as suas digitais. Então você chega, entra numa filinha. Aí você vai pegar aquele código de barra que o Casvi colou no seu passaporte e colocar no vidro. A moça vai escanear pra abrir lá o seu DS 160, né, o seu formulário e tudo mais, e vai recolher suas digitais para provar que você é você mesmo e que é você que está fazendo a sua entrevista. Depois disso, te manda para uma outra fila, uma filinha de caracol assim, e lá no fundo ficam as cabines. Lá no Rio, se eu não me engano, eram umas 6 cabines de atendimento, né? Então, tinham 6 cônsuls realizando atendimento. E a última, lá do cantinho, eu vi que tava sendo só pra visto de trabalho ou residência, assim, uma coisa mais permanente. Os outros é que estavam tratando das outras categorias de visto. Não encontrei nenhuma au pair no dia que eu fui, se tinha alguém, não foi no mesmo horário. Mas eu percebi que a maioria das meninas vai em São Paulo mesmo, assim, pelo que eu vi. Até das meninas que estão no mesmo embarque, quase todo mundo vai em São Paulo. Aí, beleza, eu tava lá na fila, né, tava super, super, super ansiosa, porque, assim, eu já tive visto americano, eu já tive visto de turista e eu já tive um outro J1 que eu fiz um intercâmbio de trabalho pra Disney em 2013. Só que esse ano eu já não tenho mais nenhum vínculo com o Brasil, assim. Eu já tinha saído do meu emprego, eu acabei de formar na faculdade, então eu tava bem ansiosa em relação a isso. Eu tava com um pouco de medo deles implicarem com essa minha falta de vínculo. E aí eu tava lá na fila super nervosa, assim, meu estômago tava revirando, assim. E aí a hora que eu olhei pras cabines só tinha homem. Eu falei, ai, nossa, eu queria tanto ser entrevistada por uma mulher, nossa, eu queria homem. E tinha um senhor, assim, um cara um pouco mais velho, e eu vi que as entrevistas dele estavam demorando muito, ele tava fazendo muitas perguntas, e eu já comecei a ficar desesperada, né? Falei, gente, eu vou cair com esse homem, ele vai começar a me perguntar um monte de coisa, eu vou ficar nervosa. Bom, aí eu não consegui enxergar as 2 cabines do cantinho, eu só consegui enxergar as 4 cabines que estavam bem na frente da fila.
Conforme as pessoas estão fazendo entrevista, o rapaz que trabalha no consulado, ele já vai organizando uma pessoa atrás de cada cabine para ser o próximo. E aí, quando foi a minha vez, ele me mandou ir pra cabine do cantinho, do lado dessa cabine lá que tava sendo visto de trabalho. E aí era uma mulher. Ai, gente, nossa, eu fiquei tão mais aliviada. Eu não sei porquê, mas eu ia me sentir mais à vontade, mas ia ser mais tranquilo. E era uma mocinha mais nova e realmente foi bem, bem tranquilo, assim, foi bem de boa. Ela me fez pouquíssimas perguntas, ela não me pediu nenhum documento extra, assim, além do que... Ela olhou só o meu DS e a taxa SEVES, mais nada. Ela me perguntou pra onde que eu ia, o que eu fazia no Brasil, há quanto tempo que eu fazia isso, perguntou de quantas crianças que eu ia cuidar, perguntou se eu sabia falar inglês. Aí quando ela me perguntou se eu sabia falar inglês, eu disse que sim, até porque eu já tinha falado que eu era professora de inglês. Eu pensei que talvez ela fosse começar a fazer entrevista em inglês, mas não, ela manteve em português mesmo. Ela não perguntou nada em inglês, a entrevista foi todinha em português, foi bem rápido. O único momento tenso pra mim, assim, foi... Ela fez as perguntas, aí ela perguntou quem vai pagar essa viagem? Aí eu falei assim, bom... o responsável financeiro pela viagem é a agência Au Pair in America e a família, e a host family. Mas eu só pago uma taxa pra própria Au Pair in America. Aí ela, tudo bem. Ai, desculpa, gente. E aí ela começou a digitar. Começou a digitar e ficou digitando lá um tempão digitando. E eu já ficando nervosa, né? Eu já ficando nervosa, gente, esse trem vai dar errado, esse trem vai dar errado. Aí ela foi e assinou o meu DS. E eu sei que se o cônsul assina o seu DS, é porque o seu visto foi aprovado. Ela preencheu um cubinho lá e assinou o meu DS. Aí eu já fiz até assim, ai, que maravilha. Só que a mulher continuou digitando. E continuou digitando. Aí ela pegou e falou assim, ela virou pra mim e falou assim, ah, é a agência que é seu responsável financeiro, né? Falei, sim. Aí ela pegou e começou a rabiscar o quadradinho que ela tinha preenchido. Eu falei, putz, deu merda, né? Porque quando você tá nervoso, tudo você acha que vai dar errado. Aí ela pegou, fez uma rabisqueira no meu DS e rabiscou embaixo uma outra caixinha. Aí ela pegou, enfiou o papelzinho embaixo e falou assim, você vai precisar desse documento aqui pra entrar nos Estados Unidos, tá? Seu visto foi aprovado, uma boa viagem pra você. E aí nem tem como descrever a sensação, né? É um alívio, tirar um peso das costas, é uma coisa maravilhosa, foi incrível. E assim, a minha dica é, organize bem seus documentos, já deixe tudo certinho, fique tranquila, porque às vezes as meninas se embananam, ficam nervosas, e aí ela pergunta, a pessoa... o cônsul pergunta e você fica meio assim, não sabe como responder, né? Vá tranquila. Se eles forem mudar a entrevista para inglês, não vai ser um inglês super absurdo, vai ser coisa que você vai entender. Muitas vezes a gente entende melhor o que eles falam em inglês do que em português, porque o português deles geralmente é horrível. Eles falam um português super embolado e esquisito, assim. Então, a minha dica é essa. Guarde os documentos. Outra coisa, assim... Eu sei, por exemplo, uma amiga minha aqui de BH que também tá indo comigo, ela tem família lá nos Estados Unidos. Se você tem algum familiar nos Estados Unidos, mesmo que ele esteja lá em situação legal, que ele tenha green card ou whatever, não fale isso pro cônsul, tá? Isso não é uma coisa boa, eles não veem com bons olhos, porque isso é uma grande chance de você ficar lá, entendeu? Você tem onde ficar, com quem ficar. Então não fale isso. Outra coisa, o próprio consulado orienta isso. Responda apenas o que é perguntado. Não sai falando desembestadamente e começar a dar informação que não foi pedida. Você pode se contradizer, você pode falar demais. Então, olha, seja concisa e clara. Se ele te perguntou de quantas crianças você vai cuidar, eu vou cuidar de 2 crianças. Você não precisa falar que são meninos, que são gêmeos, que têm tantos anos ou blá 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 blá. Seja conciso. Ele te perguntou quantas crianças? 2, ponto. Ele te perguntou onde você vai morar? É a cidade. Não precisa falar, porque eu vou morar no basement do não sei o que. Não, sabe? Seja claro, seja conciso e não fica dando informação demais, não. Outra coisa, documento. Se ele não te pediu, não entregue, tá? Você vai dar só os documentos que a pessoa te pediu. Nada além disso. Eu mesma, por exemplo...
Como eu já tenho outro visto, sempre falam, que aí você tem que entregar os dois vistos, você tem que andar com os dois passaportes. Aí eu entreguei os dois passaportes, inicialmente. Aí ela falou assim, mas tem outra pessoa viajando com você? Eu falei, não, é porque esse meu passaporte é antigo, cancelado, mas tem um visto aí. Aí ela pegou, abriu e viu o meu visto de turista. Aí ela falou, não preocupa não, esse visto não é da mesma categoria, então não precisa. E devolveu o meu passaporte. E lá mesmo orienta, não faça isso, né? Não dê um documento que não foi solicitado. Se a pessoa não te pediu, porque ela não quer aquilo, né? Procurem depoimentos de meninas na internet, tem um monte de gente que conta sobre suas entrevistas de visto e tal, mas é tranquilo, assim, a gente fica muito nervoso, é lógico, e depois você vê que não precisava ter ficado tão nervoso assim, não tinha motivo pra ficar tão nervoso assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê mais. Um beijo.